de açúcar para compor essas cestas. Se alguém puder ajudar, deixar o açúcar ou outros itens que vocês estejam acostumados a trazer na caixa grande que fica no andar de cima. E nós agradecemos muito a colaboração de todos. Aqui na nossa casa também, nós temos evangelização em todas as reuniões públicas, evangelização infantil e evangelização infanto-juvenil, sendo que as reuniões de quarta à noite e sábado à tarde tem evangelização infanto-juvenil. E nas reuniões de segunda-feira, nós só temos a evangelização infantil. Então, tragam suas crianças e seus jovens, porque eles também vão estar relembrando os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Teremos no dia 18 de agosto de 2019, no horário de 12 às 16 horas, um rodízio de caldos. Esse rodízio vai acontecer na rua Irutim, número 90, aqui na Penha Circular. E os convites estão à venda com a dona Terezinha ou a Fátima. 18 de agosto, já foi, né, gente? Foi ontem, né? E vocês vieram? Eu não vim. Se eu tivesse vindo, eu não falava isso agora, né? Pois é, então uma pena, eu não reparei a data. Tá bom, mas quem não veio não faz mal, porque nós sempre temos na nossa casa vários eventos, e no próximo, com certeza, nós iremos. Agora, vai acontecer no dia 1º de setembro, esse não passou não, hein, gente? Vai acontecer ainda o 30º Encontro Espírita sobre a vida e obra do Dr. Bezerra de Menezes. O tema do estudo será Bezerra de Menezes, o enfrentamento dos problemas relacionados à alma humana em desenvolvimento. Então, é um encontro muito importante. Pelo tema, a gente vê o valor do estudo, qual vai ser, né? E nesse dia haverá evangelização infanto-juvenil e lanche fraterno. Nós pedimos a todos os frequentadores da nossa casa que nas suas preces incluam também a oração pelos nossos governantes e de todas as nações, e também que incluam as orações pela obra da nossa casa. Então, porque nessas orações nós com certeza estaremos contribuindo, né, com a paz e também com a evolução da nossa obra. Aqui nas dependências do solo, do subsolo e aqui embaixo no salão, nós pedimos para não fazer uso de alimentação e também não fazer uso de aparelhos celulares. Agora que a reunião vai começar, aí eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha, vissem se o aparelho celular está no silencioso, que é para durante a reunião não tocar. Tá bom? Muito obrigada e vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Todos vocês receberam na entrada essa paginazinha, que nós vamos fazer a leitura da página agora. É uma página de Viana de Carvalho, do livro Médios e Mediunidade, e tem como tema, como item, título, Dons Mediúnicos. Ela foi tirada de uma epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 4 a 11, e diz assim: Dons mediúnicos. Ora, há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, e um mesmo é o Senhor. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para proveito. Pois a um, pelo Espírito, é dada a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito, a outro, dons de curar, em um só Espírito, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, diversidade de línguas e a outro, interpretação de línguas. Mas todas estas coisas opera um só e o mesmo Espírito, distribuindo a cada um particularmente como lhe apraza. Tudo promana de Deus, sem dúvida, e o Divino Espírito é o único a expressar-se de mil modos em toda parte. Reflexionando-se em torno da bela epístola do apóstolo dos gentios, encontramos a clara exposição das faculdades mediúnicas, por intermédio das quais o intercâmbio espiritual se faz presente, conforme sucede nas sessões espíritas da atualidade.
Os dons ampliam-se mediante a educação dos seus portadores e o aprimoramento das faculdades trabalhadas pelo escopro da caridade e pelas mãos da abnegação. Demitizados, os profetas de ontem ressurgem na condição de médios odiernos, por cujo campo espiritual a imortalidade da alma se comprova, erradicando o ceticismo e anulando a dúvida pertinaz. Variando de pessoa para pessoa, a mediunidade é a ponte segura para proporcionar ao homem o trânsito entre as duas margens do rio da vida, a material e a espiritual. Diversificada nas mais complexas expressões, a mediunidade se desdobra em efeitos materiais e intelectuais, conforme Allan Kardec o demonstrou, ensejando manifestações do conhecimento mental e da ação física. Posteriormente, estudando os fenômenos de natureza psicocinética, afirmou o Dr. Heiner, pai da contemporânea parapsicologia: a mente, que não é física, através de processos não físicos, interfere e modifica o meio físico. Nos efeitos intelectuais, as bênçãos da mediunidade se estendem por largo e variado campo de manifestações que vão desde a psicofonia, a psicografia, a xenoglacia, o profetismo, ensejando uma visão otimista e facultando contato com o mundo extrafísico, mediante concurso que prepara o homem terreno para a sua fatalidade próxima, que é a vida além da morte, pelo inevitável processo da morte. Não era, pois, desconhecida ao apóstolo a atividade pneumatológica, então vigente na igreja primitiva, e que mais tarde, combatida e interpretada equivocadamente, terminaria por ser proibida, renascendo posteriormente na doutrina espírita, legatária natural do cristianismo nas suas bases verdadeiras. Assim, há, sem dúvida, diversidade de dons, mas um só é o espírito, abrindo espaço para a educação correta das forças psíquicas e mediúnicas inerente a todos os homens, dentre os quais alguns a possuem mais especificamente para a tarefa de abalarem o mundo, anunciando e preparando a era nova que já se inicia. Viana de Carvalho. E agora, nós vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus, Criador de todas as coisas, nosso Pai querido, que nos abençoe nesse instante. E assim, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome de Deus, fonte do amor, do belo, nós te pedimos a permissão para iniciarmos os nossos trabalhos, os nossos estudos dessa segunda-feira. Abençoa-nos, Jesus. Abençoa-nos, meu Deus querido, pois aqui estamos, aqui chegamos, cada qual com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, e os vencemos todos para aqui estarmos. Por isso, Jesus amado, abençoa o nosso esforço de vir à casa espírita. Abençoa, Senhor, a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, que esses irmãos desencarnados possam também encontrar aqui nessa casa o alívio, o socorro para os seus sofrimentos, para as suas dores. Que todos nós, Senhor, possamos ser atendidos nas nossas necessidades. Envolve, Senhor Jesus, a nossa querida Jane, que fará o estudo da tarde de hoje. Envolve também a Heloísa, que fará o comentário do Evangelho na hora do passe. E abençoa-nos, Senhor, permitindo que, dessa forma, possamos iniciar com a Tua bênção, com o Teu amparo, o nosso trabalho dessa tarde. Que assim seja, Jesus querido. Graças a Deus. Hoje nós estudamos o livro Céu e Inferno. Nós estamos estudando o capítulo dos espíritos sofredores. E vamos estudar o capítulo que fala de Ferdinand de Bertin. Eu vou ler um trecho e depois eu passo a palavra para a Jane, que ela vai fazer o estudo. Ferdinand de Bertin. Um médium, habitante do Havre, evocava o espírito de uma pessoa que lhe era conhecida. Esse responde dessa forma: quero me comunicar
mas não posso vencer o obstáculo que existe entre nós. Sou obrigado a deixar esses infelizes que sofrem se aproximarem de vós. Então o médium recebe espontaneamente a seguinte comunicação: estou em um terrível abismo, ajude-me, ó meu Deus, quem me tirará desse sorvedouro? Quem estenderá uma caridosa mão ao infeliz que o mar engoliu? A noite é tão negra que eu tenho medo. Por toda parte o rugido das ondas, e nenhuma palavra amiga para me consolar e ajudar nesse momento supremo, pois que esta noite profunda é a morte em todo o seu horror, e eu não quero morrer. Oh, meu Deus, isto não é a minha morte futura, é a morte passada. Estou separada para sempre daqueles que amo. Vejo o meu corpo. O que há alguns instantes eu sofria era apenas a lembrança da terrível angústia da separação. Tende piedade de mim, vós que conheceis meus sofrimentos, rogai por mim, porque não quero tornar a sentir, assim como tem ocorrido desde aquela noite fatal, todos os sofrimentos da agonia. Essa, porém, é a minha punição, eu a presinto. Orai, vos suplico. Ó, o mar, o frio, vou ser engolido. Socorro, tende piedade. Não me empurreis. Não vos salvaremos melhor com os dois sobre esses destroços. Ó, eu sufoco. As ondas vão me engolir, e os meus não terão nem mesmo a triste consolação de me rever. Mas não, vejo que meu corpo não é mais sacudido pelas ondas. As preces de minha mãe serão ouvidas. Minha pobre mãe, se ela pudesse imaginar que seu filho, tão miserável quanto é na realidade, iria orar mais. Porém, ela crê que a causa da minha morte santificou o passado. Ela chora por mim como mártir e não como infeliz e castigado. Ó, vós que sabeis, serei impiedosos? Não, vós rogareis por mim. François Bertin. Agora eu passo a palavra para a Jane, vamos envolvê-la com bastante carinho, para que ela vai fazer o estudo da tarde de hoje. Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados, pois todos nós temos que iniciar o nosso estudo com o sentimento de gratidão, né? Como a nossa irmã ali já falou, todos nós fomos convidados a estudar um pouquinho mais os ensinamentos de Jesus nesta amorosa casa. Não é? Em plena segunda-feira, nós aceitamos esse convite, todos nós aqui estamos encarnados e desencarnados, e nós temos que agradecer a Jesus, ao irmão Clarencio, ao nosso mentor espiritual, né? E toda essa equipe que sempre nos envolve. Nós nunca estamos sós. Então deixamos alguns problemas sim lá fora, não é? E aqui nós estamos o quê? Nos braços dessa amorosa equipe espiritual. E eu estou muito feliz de retornar a essa casa, que já tem um tempinho que eu não estou sendo escalada. Então, hoje aqui estou. Vamos dividir, então, o estudo de hoje, tá? Deixa eu colocar o óculos. Ih, vai dar? Eu sempre me enrolo um pouquinho com isso aqui, gente, desculpa. Então, isso tudo que ela já leu aqui, há uns 15 dias atrás, eu comecei a estudar, e é uma coisa, se a gente não tem a doutrina, a gente fica assim, ai, né? Mexe com a gente, mas é para mexer mesmo. O estudo da doutrina espírita vai lá mesmo mexer com a gente, para a gente sair da mesmice e querer o quê? Estudar. Não é à toa que Leon Denis nos diz, estude, 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 estude. Mas para que estudar tanto? Para nos entender e entender o outro. Entender aquilo que eu passo e entender aquela situação que o outro, que todos nós do planeta estamos passando. Então vamos lá. Esse nome completamente desconhecido do médium não lhe trazia nenhuma lembrança. Ele disse que vinha se manifestar espontaneamente
como já lhe acontecera várias vezes. Um pouco mais tarde, o médium soube que se tratava do nome de uma das vítimas de um grande desastre marítimo que havia ocorrido naquelas paragens no dia 2 de dezembro de 1863. A comunicação se dera no dia 8 do mesmo mês, 6 dias antes da catástrofe. O indivíduo havia morrido fazendo tentativas inauditas para salvar a tripulação. E no momento em que acreditava que a sua salvação estava assegurada. Eu vou pedir para todos vocês, irmãos e irmãs, eu estou lendo bem devagar, para que você preste atenção até o final desse estudo. É muito interessante. Foi para mim. Eu espero que vai ser também para todos nós. Este homem não tinha com o médium nenhum laço de parentesco, nem mesmo conhecia. Então, por que se manifestou a ele, em vez de fazê-lo a algum membro da sua família? É que os espíritos não acham em todas as pessoas as condições fluídicas necessárias para esse efeito. Os nossos fluidos são diferentes. Já começou aqui para a gente prestar atenção. É que os espíritos não acham em todas as pessoas as condições fluídicas necessárias para esse efeito. Aliás, na perturbação em que ele estava, não tinha liberdade de escolha. Foi conduzido instintivamente e atrativamente para esse médium, dotado, ao que parece, de uma aptidão especial para as comunicações espontâneas desse gênero. Certamente, ele pressentia que ali também contraria uma simpatia particular, como outros haviam encontrados em situações semelhantes. Aí eu vou lembrar aqui de uma situação entre encarnados mesmo. Eu ando muito de ônibus. Às vezes você entra no ônibus e uma pessoa que você nunca viu senta do seu lado e começa e fala, e aí você fica assim, gente, mas por que eu nunca vi essa pessoa? Não vai falar, né? A gente pensa, eu nunca vi, a pessoa sentou e está contando, É afinidade. E nós que estamos na doutrina espírita, nós temos sim que doar o nosso ouvido. E com pensamento em Jesus. Que ele possa sair aqui do ônibus melhor do que chegou. Afinidade do nosso fluido. E às vezes a pessoa levanta, faz sinal, pá, vai embora, nem olha para você, não quer nem saber. É assim mesmo. Depois que ele foi, você, como estudante da doutrina, Senhor, ajude aquela pessoa, dependendo daquilo que ela te contou. Sua família, estranha ao espiritismo, antipática talvez a essa crença, não teria acolhido sua revelação como esse médium podia fazer. Aí me veio aqui na minha cabeça, não é só quem está na doutrina espírita, em outra religião isso também acontece. Por quê? Todos nós, da doutrina ou não, somos espíritos, somos filhos de Deus. Então, no primeiro momento eu citei só nós, mas não, peço desculpa, qualquer religião, todos nós somos espíritos, e todos nós estamos aqui para quê? Para ajudar um ao outro. Embora a morte houvesse ocorrido há alguns dias, o espírito ainda sofria todas as suas angústias. Como vocês prestaram atenção na leitura que ela fez, foi no mar, né? É evidente que, de forma alguma, ele se dava conta da sua situação. Acreditava que estava vivo,
lutando contra as ondas. No entanto, falava do seu corpo como se estivesse separado dele. Grita por socorro, diz que não quer morrer, e um instante depois fala da causa da sua morte, que ele reconhece ser um castigo. Tudo isso demonstra a confusão de ideias que quase sempre vem após as mortes violentas. Então, eu estou pensando aqui, muitos de nós aqui pode ter exemplo na família ou amigos que tiveram um desencarne assim, aflitivo, não é? Vamos mentalizar e orar. 2 meses mais tarde, no dia 2 de fevereiro de 1864, o espírito comunicou-se de novo, espontaneamente, ao mesmo médium e lhe ditou o seguinte: a piedade que tivestes por meus sofrimentos são horríveis. Aliviou-me. Compreendo a esperança, entrevejo o perdão, mas após o castigo da falta cometida, sofro sempre, e se Deus permite que durante alguns momentos eu entreveja o fim do meu infortúnio, é apenas as preces das almas caridosas, sensibilizadas pela minha situação, que devo este alívio. Aí eu dou uma paradinha aqui, para a gente ver a importância que a prece tem, a necessidade que tem de nós orarmos, principalmente quando nós temos na família ou não desencarnes que a gente acha assim, meu Deus, por que isso aconteceu? A gente não deve fazer essa pergunta, a gente deve orar. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil você, entre aspas, que ninguém perde ninguém, perder um ente querido de um desencarne natural. Não é fácil. Ele, então, sendo retirado, entre aspas, de você, de um desencarne assim bruto, é doído. Mas nós entendemos que nada está à deriva aos olhos de Deus. Nós temos que orar. E mais para o final vocês vão entender o porquê disso aqui. Esperança, raio celeste, quanto és abençoada quando te sinto nascer em minha alma. Mas pobre de mim, o abismo se abre, o terror e o sofrimento fazem desaparecer essa lembrança de misericórdia. À noite, sempre à noite, a água, o barulho das ondas que engoliram meu corpo não apenas uma fraca imagem, são apenas uma fraca imagem do horror que cerca meu pobre espírito. Sinto-me muito calmo quando posso estar perto de vós, porque da mesma forma que um terrível segredo depositado no peito de um amigo alivia aquele que por ele era oprimido, a vossa piedade, motivada pela confidência que fiz da minha miséria, suaviza o meu mal e repousa o meu espírito. Vossas preces me fazem bem. Não vos recuseis a orar por mim. Não quero recair nesse terrível sonho que se torna realidade quando eu o vejo. Tomai o lápis mais frequentemente, comunicar-me convosco me faz tanto bem. Olha a sintonia que ele tinha com o médium, e ele, através da psicografia, colocando a tranquilidade que aquele momento trazia para ele. Alguns dias depois, tendo esse momento, esse mesmo espírito sendo evocado em uma reunião espírita em Paris, foram-lhe dirigidas as perguntas a seguir, às quais ele respondeu por uma só e mesma comunicação,
mas por um outro médium. Vamos lá as perguntas. O que vos levou a vos manifestardes espontaneamente ao primeiro médium com quem vos comunicaste? Outra pergunta. Há quanto tempo estáveis morto quando vos manifestastes? Outra pergunta. Quando vos comunicastes, parecis não saber ao certo se ainda estáveis vivo ou morto, e sofrias todas as angústias de uma morte terrível, agora compreendeis melhor a vossa situação? Última pergunta. Dissestes positivamente que vossa morte era uma expiação. Quereis nos dizer a razão disso? Para nós será uma instrução e para vós um alívio. Com essa confissão sincera, ireis atrair a misericórdia de Deus que solicitares por nossas preces. Agora vamos prestar atenção na resposta. Parece impossível à primeira vista que uma criatura possa sofrer tão cruelmente. Deus, quanto é doloroso vermos-nos constantemente no meio de ondas em fúria e sentir sempre esta amargura, este frio glacial que aumenta, que aperta o estômago. Mas para que vos ocupardes sempre com tais espetáculos? Não devo começar por obedecer às leis de reconhecimento, agradecendo a todos vós que tivestes por meus tormentos tanto interesse? Perguntaste se me comuniquei muito tempo após a minha morte. Não posso responder facilmente. Pensai e julgai em que horrível situação ainda me encontro. No entanto, fui conduzido para junto do médium, creio, por uma vontade independente da minha, e fato impossível para mim de compreender. Eu me servia do braço dele, na hora da psicografia, com a mesma facilidade com que me sirvo do vosso agora, convencido de que ele me pertence. Sinto mesmo neste momento que é um prazer bem grande, assim como uma ajuda particular que, pobre de mim, bem cedo vai acabar. Porém, ó meu Deus, eu tinha uma confissão a fazer. Terei forças para isso? Após muitos encorajamentos, o Espírito acrescentou. Agora é a parte final. Fui muito culpado. O que principalmente me causa desgosto é que se acredita que sou um mártir. E não é nada disso. Em uma existência anterior, mandei colocarem em um saco várias vítimas e jogá-las no mar. Aí já dá para a gente pensar. A gente planta aquilo que colhe. Nós plantamos aquilo que colhemos. Eu me arrepiei muito todas as vezes que eu estudei isso aqui. A gente até sabe, mas quando você lê, você vê. E eu perguntei para mim, o que eu estou fazendo com o estudo, os estudos da doutrina espírita? A gente tem que pensar. Não é para vocês saírem daqui, a Jane falou um negócio. Não, não é isso não, gente. Porque nós estamos no mesmo barco. É só um lembrete. O que nós estamos fazendo com os ensinamentos de Kardec? O que nós estamos fazendo com os ensinamentos de irmão Clarencio, os exemplos de Jesus? A gente tem que perguntar para a gente. Esclarecimento de São Luís sobre essa comunicação. Essa confissão
será motivo de grande alívio para esse espírito. Sim, ele foi muito culpado, mas a experiência que acabou de deixar foi honrosa. Foi amado e estimado por seus chefes. É o fruto do seu arrependimento e das boas resoluções que havia tomado antes de retornar à terra, onde quis ser tão humano quanto havia sido cruel. O devotamento do qual deu provas era uma reparação, mas falta-lhe resgatar faltas passadas por uma última expiação, a da morte cruel que suportou. Ele mesmo quis purificar-se, sofrendo as torturas que havia feito sofrer aos outros. E observai que uma ideia o perseguia: o remorso de ver que era considerado um mártir. Acreditai que esse sentimento de humildade será levado em consideração. E de hoje em diante, ele deixou a estrada da expiação para entrar na reabilitação. Por vossas preces, podeis sustentá-lo e fazer com que nela caminhe com um passo mais firme e mais seguro. Hiper emocionante esse capítulo. Todos eles são, mas eu estudei mais esse daqui. Então nós temos que rever a nossa encarnação futura, que já tivemos muitas lá atrás e teremos muitas à frente, porque Deus é Pai único, justo, amoroso, e as oportunidades para todos nós, através da reencarnação, é dada. Aí, num momento desse, a gente às vezes fica pensando assim: eu levanto muito cedo, tenho muita coisa para fazer, e quem tem filho pequeno tem que levar para a escola, trabalho, meu cartão está assim, assim, assado, levanta, troca a roupa, vai embora. Não tem tempo para fazer oração. A oração é o nosso primeiro alimento. Antes do banho e antes do café, que é gostoso tomar café, né? A gente levanta com a barriguinha vazia. É muito bom comer um pãozinho, biscoito, queijo, bolo, o que tiver em casa, é bom, faz parte. O alimento do espírito, como é que fica? Eu sei que ninguém aqui faz isso. Todo mundo que está aqui faz oração direitinho. Isso aí eu sei. Eu também estou inclusa nisso. Mas nós somos seres humanos, nós estamos no corpo de carne. Muitas das vezes nós valorizamos o problema atual, o problema do momento. Não tenho tempo para orar. Nós temos que valorizar a nossa posição no nosso planeta. Nós temos que agradecer a noite que tivemos. Ah, mas fulano roncou muito, eu caí da cama, eu tive pesadelo, mas voltou ao corpo. É uma oportunidade, é um presente. Agradecer e pedir força para aquele dia, que você não sabe o que vai acontecer. Uma receitinha também básica, que não tem nas farmácias: a realização do culto do Evangelho do Lar. É uma luz pequenininha que se acende no nosso lar. Só que temos que ter disciplina. Eu, a dona da casa, né, onde moro, horário e dia da semana, sempre naquele horário e naquele dia. O porquê? Todo lar tem uma equipe espiritual e eles são organizados. No dia e hora que você marcou, está ali. Ah, não, hoje eu não posso, eu vou para tal lugar. Não, hoje eu vou chegar mais tarde. Ok. Se não pode fazer à noite, que é o seu horário, na minha casa, toda quarta, 20 horas. Quando eu não posso, ter um compromisso, né, um casamento, um batizado, você vai. A vida segue e a nossa doutrina não nos proíbe de nada.
Então, o que eu faço? Converso com os mentores espirituais do meu lar, pedindo permissão ou para fazer de manhã ou para fazer antes da meia-noite. Mas está no dia ainda. Isso é disciplina. Agora, esquecer, não realizar o culto do Evangelho do Lar, a gente não sabe o que está perdendo. E no culto do Evangelho do Lar, nós podemos lembrar desses irmãos desencarnados, aflitos, desencarnados que ainda estão por aí. E o culto do Evangelho do Lar ilumina um pouquinho o meu lar, os vizinhos de toda a rua, ilumina o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o nosso planeta. Olha só, você tendo Jesus dentro de você, oração sincera, a oração atinge longe e resolve. Nós temos que dar tempo ao tempo. Não é falar assim, olha, Jesus, eu estou no culto aqui, o marido está desempregado, o filho não quer saber de nada, eu vou no irmão Clarence e nada. Não, não é isso. Isso aí é barganha. É dar tempo ao tempo. Confiar. O que for de melhor para acontecer conosco, vai acontecer. A mesma coisa, quando eu estou com muitos problemas, muitas dores, escrevo para o plano espiritual e olha a resposta. Às vezes eu escrevi 2 folhas, filha, estude o Evangelho. A pessoa vem para atendimento fraterno, olha, foi isso aqui que eu perguntei, não. Eu não tenho tempo para estudar, mas é ali, está incluído ali. Ou, filha, trabalhe na obra social da casa. Eu não vou trabalhar em obra social que eu não sei fazer nada. Então a gente quer tudo pronto, quer aquela bandejinha com temperinho, tudo gostoso e cheiroso. Não queremos colocar a mão na massa, quer trabalhar. Nós temos que vir à casa espírita, sim, é ótimo. Tomar os passes é uma maravilha. A água fluida é um medicamento. Mas o que eu posso fazer mais? Ah, mas eu não tenho tempo. Nem um dia da semana, será? Isso tudo que eu estou falando para vocês, eu falo para mim também. O tempo, quem faz, somos nós. E todas as vezes que eu venho aqui, esse livrinho aqui me chama, porque ele é muito gostoso, né? Então, eu vou completar aqui, até que horas eu tenho? Tem várias mensagens aqui que são muito salutares, edificantes para o nosso caminhar. Socorro espiritual. Rendamos graças a Deus que em sua bondade concede ao homem a faculdade de poder reparar seus erros e não o condena de forma irremediável na primeira falta cometida. Quem nos diz isso é Kardec. Está lá no Evangelho, capítulo 5, item 8. Que a paz de Jesus continue vibrando intensamente em nossos corações. Muitas vezes escutamos da parte dos encarnados. Qual o porquê de tanta dor, de tanto sofrimento, de tantas angústias em nosso mundo? Vocês conhecem alguém que perguntam isso diariamente? Um mundo com tantas belezas naturais, mas que carrega em sua superfície tantos corações aflitos, tantas angústias e tantas aflições. Aí nós estamos nesse meio de tanta dor, de tanto, que a gente não tem tempo para observar um passarinho, que a gente não valoriza uma árvore. A gente passa perto de um rio quando vai viajar, nem olha para a água. O barulho da água no mar, não vejo graça. Você olhando para a natureza que Deus criou para todos nós, olhando com os olhos, enxergando, emitindo aquilo para você, é uma oração. Vê uma borboleta. Tem gente que não vê a borboleta, lógico, não observa.
Evidentemente que as crenças multisseculares, apresentando a unicidade da vida, não conseguem trazer as explicações plausíveis que justifiquem essas chamadas anomalias no seio da humanidade. Através da doutrina espírita, tomamos conhecimento de que, na existência atual, cada um de nós traz em si o reflexo das outras existências e experiências vivenciadas e que, por acréscimo de misericórdia do Pai Celeste, encontram-se adormecidas nos arquivos da memória do Espírito imortal. Aí eu estou lembrando aqui de Paulo Cordeiro. Ele era médium lá do céu, de amigo querido que já desencarnou, acho que muitos aqui conheceram também. Ele sempre falava isso quando ele dava os estudos dele, é uma coisa que ficou na minha cabeça, que tem a ver com isso aqui, arquivo de memória. Nós mulheres na maternidade, para ganhar o bebê, aquela coisa fofa, gostosa, né, rechonchuda, se viesse na testinha daquele espírito, escrito assim: mãe, eu te prejudiquei no passado. Assim mesmo que o Paulo falava. A gente chamava a enfermeira: tira esse bebê daqui, deixa ele aí porque eu não levo para casa. Deus é tão bom que apaga da nossa memória. E a gente recebe aquele ser com todo amor e carinho, sem lembrar do que eu fiz para ele, o que ele fez para mim. Então vamos ajudar. É isso aqui, arquivo de memória. Deus é muito amoroso conosco. Principalmente esse aprendizado dentro da família, que todos nós temos família, né? Todos nós temos família. Caso contrário, as dificuldades iriam se multiplicar com o reconhecimento daquele filho que trazemos. Olha, já está até aqui também. Trazemos ao colo e que em outros tempos nos prejudicou. Ou então seríamos nós nos reconhecendo como os ofensores diante de tantos. E com essas lembranças, como poderíamos suavizar a convivência com os outros? É porque a gente estuda tanto, aí fica sendo repetitiva. Mas é isso mesmo. Todas as vezes que recebemos um bebê em família, é oração. Porque a gente não conhece aquele espírito ali. De onde vem? O que ele vem fazer aqui? O que eu posso fazer para ajudar? A evangelização está aí. Mesmo antes dele sair da barriguinha da mamãe. Evangelização para bebê, para feto, né? Irmãos e irmãs que aqui se encontram presentes, atentem bem para essas lições que a Casa Espírita traz para cada um de vós, possibilitando o entendimento da razão das dores que os visitam o corpo e a alma. Essas lições trazem orientações que, ao mesmo tempo que os esclarecem, trazem consolações, para que possam levar o bom termo esse processo reencarnatório, que, como bem foi afirmado, não se trata apenas de reajuste, mas também de início do soerguimento espiritual diante da lei de Deus, com a possibilidade de construírem um futuro melhor. Nós temos que valorizar mais ainda o estudo, porque nós não estamos aqui só a passeio. Nós não estamos aqui só para nos divertir. Nós estamos aqui para nos evoluirmos, eu querendo ou não. A meta divina é luz, é progresso para todos nós. Lá na frente, não importa quando. Para aquele morador de rua, para aqueles que estão no presídio, femininos e masculinos. Como assim? Para aquele que tirou a vida? São nossos irmãos. Vai chegar a época, o tempo deles também começar a caminhar para se evoluir. Deus não criou ninguém para estar naquele local. Nós procuramos. Aqui nos encontramos encarnados e desencarnados, comungando desse mesmo
anseio de buscar respostas e orientações seguras que possam nos nortear dentro da vida. Nós estamos sim à procura. Por isso que a gente fala, ficar parado, deixando a banda passar, ficar só na rede, tomando água de coco, que é uma delícia, ou só viajar, não tenho compromisso com nada, já me aposentei. Epa, Jesus não se aposenta não. Clarencio também não. Bezerra nem pensar. Está todo mundo trabalhando. Aí eu volto. A nossa doutrina não nos proíbe de nada. Nós temos livre-arbítrio. Quer ficar parado? Fica. Fica. É escolha de cada um. Portanto, irmãos e irmãs, atentem bem para os estudos, busquem ouvir, meditar e assimilar esses conceitos que irão ajudá-los a suportar os momentos difíceis. E após esses momentos, após noite escura e tempestuosa, possam descortinar um novo amanhecer, uma nova alvorada, porque o Pai, o bom Deus, Ele é um Pai de misericórdia. E Ele nos ama e desejará sempre o melhor para cada um de nós. Simples assim. Nós temos que fazer a nossa parte. A ajuda chega sim. Guardem, pois, queridos companheiros, a paz do Cristo em seus corações. Sustentem essa paz através do esforço, do exercício, da exemplificação do bem do dia a dia, onde estiverem e com quem estiverem. Esta é a mensagem de todos os espíritos bondosos aqui presentes, guias e protetores, nesse abraço fraternal às suas almas. Guardem-se na paz do Cristo, do irmão Inácio. Essa mensagem foi recebida pelo médium querido Joaquim Couto, no Centro Espírita Irmão Clarencio, em 26 de maio de 2010. Então, olha só que estudo edificante para todos nós. Valorizar a nossa encarnação, porque nós não sabemos quando vai ser a nossa retirada do corpo. Podemos evitar o desespero, sim. Não é para todo mundo. Uns têm mais, outros menos. É normal. É a mesma coisa quando nós voltamos ao corpo. O bebê chora, a gestação às vezes fica meio... Isso tudo é o quê? É a mudança. A mesma coisa quando nós vamos daqui para lá. Então, agora, eu faço parte lá do CELD também, do grupo de vibração através da música espírita. Eu não vou cantar, não precisem ficar assustados, não, porque eu não vou soltar a voz. Mas é um trabalho tão bonito também, através da música espírita, a gente faz vibração para casa e para os desencarnados. Quanto menor o tom de voz, maior é o sentimento. Então eu vou ler para vocês Deus em toda parte, porque Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador, e Ele realmente está em toda parte. Nós temos é que valorizar. Valorizar menos a mesa e valorizar mais Jesus. A mesa dentro da sua casa, lógico, vamos limpar, botar uma florzinha, mas não ficar naquela fissura de só limpar a mesa e não conversar com Jesus. Eu vejo Deus em toda parte, abençoando o céu, a terra e o mar. A natureza em flor proclama o esplendor da sua glória e a grandeza do seu amor. No amanhecer, o sol risonho envolve em luz a terra enternecida.
os passarinhos cantam seus hinos de louvores, e em doce enlevo minha alma vibra comovida. No entardecer, o sol poente tinge de cores o céu no horizonte, e preces vão subindo, falando ao coração. Quanta beleza! Eu vejo Deus na imensidão. A flor que nasce, a gota d'água, a voz da brisa e a fonte a sussurrar, falam de Deus amor, de Deus que é o autor da minha vida e da minha alma agradecida. Eu vejo Deus a reger mundos no céu e nas nuvens sempre ao léu, 1000 imagens desenhando. Eu vejo Deus no olhar da mãe que amamenta e na haste que sustenta uma flor desabrochando. É linda essa oração. É um pedido para que todos nós valorize a natureza. É um pedido para que todos nós nos valorizemos como filhos de Deus, mesmo perante todas as dores que nós estamos passando. Não estou desvalorizando dor de ninguém, porque eu também tenho as minhas. Mas Deus nos deu a natureza. Para quê? É para a gente queimar? É para cortar? É para estragar? Ou para valorizar? Essa música é de Cabete, que a gente estuda muito Cabete. Tem outra, Poeta da Vida, e vai ser a última. Por que as flores nascem entre perfumes? Por que as aves cantam ante as manhãs? Por que as fontes correm para o mar? A chuva cai do céu a chorar? Por que o sol acende a luz do dia, distribuindo sua alegria? Por que o sorriso da primavera? Por que as estrelas brilham sem cessar? Por que a luz da lua beija o mar? Por que tanta beleza no arrebol do amanhecer e no adeus do sol? Por que a brisa sopra suavemente? Crianças brincam alegremente, lábios sorrindo, tempos de paz? É porque Deus é amor. Deus é amor. É amor. Poeta da vida, coloriu as flores, regente dos mundos, orquestrando amores. Deus é amor. É amor. Divino arquiteto dos mundos sem fim, legou seu afeto a você e a mim. Deus é amor. Deus é amor. É amor. Nós temos muito para agradecer a Deus, nosso Pai. Nós temos muito ainda que caminhar. Nós somos aprendizes eternos. Todo dia é dia de aprender. As dores não são castigos. As necessidades, as dores, as traições são aprendizado. E eu tenho que encarar assim e tentar caminhar perante isso tudo, mas com muita fé em Deus, com muita fé em Jesus, confiando no trabalho desta casa amorosa, como tantas outras casas. Graças a Deus nós temos aí. Livros é que não faltam para a gente estudar. Estuda, venha para os cursos da casa. Não entendeu? Pergunta. Uma coisa que o altivo sempre nos aconselhou: não saia daqui com dúvida. Não entendeu? Pergunta.
Não sabe o que significa, marca e pergunta. Se aquele outro não souber, ele vai perguntar alguém. A resposta vai chegar. Mas para que isso tudo? Para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Devemos renovar a nossa fé diariamente. Através da oração, nós renovamos a fé, o ânimo, a coragem, porque não está fácil para ninguém. E tem uma coisa, a esperança, que Joana de Ângeles, que é a nossa psicóloga espiritual, nos aconselha em um dos seus livros: esperança sempre em dias melhores. E muitas das vezes a gente pega a nossa esperança, amarra bem assim e joga pela janela. Vou viver sem esperança porque eu não estou vendo resultado de nada. Lógico, você não está fazendo por onde. Não é ficar esperando pelo Pai Divino. Eu tenho possibilidade, se eu quiser, de trabalhar no bem, de construir o bem, de entender o bem, se eu quiser. Se eu não quiser, eu não vou andar para trás, Deus não permite, eu vou estacionar. Quer estacionar? Estaciona, filho. O nosso mentor, ele deixa de lado, não nos abandona, obedece, nós temos livre-arbítrio. Quando precisar de mim, a dor apertar, você me chamando, eu estou aqui. Então nós temos que agradecer muito a essa doutrina abençoada. Porque quando a gente nos permite, nos estudos que a doutrina nos oferece, a gente começa a entender. A gente chora, mas sem desespero. A gente chora muito, sem deixar a raiva chegar. A gente chora, mas fortalecendo a esperança. Eu quero Jesus, eu preciso, eu aqui estou, eu sou aprendiz, eu nada sei. Principalmente nós que estamos na casa espírita há muitos anos, às vezes a gente ouve amigos falar assim: eu já estou aqui há 30 e poucos anos, para que eu vou estudar? Eu já sei, já li tudo. Será? Eu nada sei. Porque quanto mais você lê, hoje mesmo, você levando essa página aqui para casa, um exemplo simples. Ela leu, nós prestamos atenção. Quando você chegar em casa, vai ter um parágrafo aqui que você, não lembro de ter lido isso aqui. É assim, persistir. Então, de nossa parte, muita gratidão por vocês terem tido a paciência de ouvir o estudo que eu trouxe. Que Jesus nos abençoe, que o irmão Clarencio nos fortaleça, hoje e sempre. Graças a Deus que assim seja. Nós agradecemos a Jane pelo seu estudo e damos continuidade ao nosso trabalho. O evangelho que vai ser comentado na hora dos passos está no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E o item é o item 5, 6 e o 7. Parábola dos credores e dos devedores. Dai a César o que é de César. Os fariseus, então, ao se retirarem, deliberaram comprometê-lo no que ele falasse. Enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que é verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem atender a quem quer que seja, porque não consideras a pessoa nos homens. Dize-nos, pois, a tua opinião. É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a moeda com que se paga o tributo. E tendo-lhes apresentado o dinheiro, Jesus lhes disse: De quem é essa imagem e essa inscrição? E eles responderam: É de César. Então Jesus lhes falou: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, eles se admiraram da sua resposta e, deixando-o, se retiraram.
A questão proposta a Jesus foi devida ao horror que os judeus tinham ao tributo que lhes era imposto pelos romanos, fazendo dele uma questão religiosa. Um numeroso partido se havia formado para recusar o imposto. Portanto, o pagamento do tributo era para eles uma questão irritante da atualidade, sem o que a pergunta feita a Jesus, é lícito pagar o tributo a César ou não, seria sem nenhum sentido. Essa questão era uma cilada, porquanto eles esperavam, de acordo com a resposta de Jesus, colocar contra ele as autoridades romanas ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, esquiva-se da dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, ao dizer que se dê a cada um o que lhe é devido. Não se deve entender a afirmativa dai a César o que é de César de maneira restritiva e absoluta. Como todos os ensinos de Jesus, trata-se de um princípio geral, resumido sob uma forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que diz que devemos agir com os outros como gostaríamos que eles agissem conosco. Condena todo o prejuízo material e moral causado aos outros, toda violação dos seus interesses, prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Ele se entende ao cumprimento dos deveres para com a família, a sociedade, a autoridade, assim como para com todos os indivíduos. Então, a Heloísa vai fazer o comentário dessa página, enquanto os médios agora vão se colocar cada um nos seus lugares, para nós começarmos o passe. Enquanto os médios vão se ajeitando, nós vamos pensando nesse momento, né, no nosso anjo da guarda, nos nossos mentores espirituais. Vamos levando o nosso pensamento até Jesus e a Deus, para podermos nos pacificar, nos harmonizar para a hora do passe. Jesus, Mestre amado, Mestre querido, eis que é chegado o momento do passe. Te pedimos, Jesus, a Tua presença junto a nós. Pedimos a Deus que nos abençoe, que nos ampare e que nós possamos receber nesse momento das mãos dos médios o fluido necessário para refazimento das nossas dores físicas, para refazimento das nossas dores espirituais e morais. Ajuda-nos, Jesus, e envolva-nos com o Teu amor. E assim, Senhor, com a Tua permissão, com a presença dos nossos amigos espirituais, nós damos iniciado o nosso passe. Que assim seja, Jesus amigo. Graças a Deus. Graças a Deus. A lição de hoje é: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com esse ensino, Jesus nos deixa clara a legitimidade de nossos deveres civis, como é o caso dos impostos e de outras obrigações. Nos dias de hoje, nada mais atual. Em outra esfera, só negam-se impostos, os quais são necessários para garantir aos cidadãos direitos como moradia, educação, saúde e lazer. Há ainda outros hábitos que, por tão comuns, quase se tornam naturais, mas que estão longe de serem morais. Por exemplo, sairmos alguns minutos antes de encerrar o expediente, apanhar um livro emprestado e não devolver. Outros ainda, como perceber que o troco veio a mais e não restituí-lo ao caixa, apropriar-se de um dinheiro encontrado sem fazer o mínimo esforço para encontrar o dono. Os nossos deveres para com a sociedade são tão relevantes quanto os nossos deveres para com Deus. Afinal, se não procuramos nos ajustar às leis humanas, como poderemos fazê-los com relação às leis divinas? Dai a César o que é de César
significa condenação de todo prejuízo que se possa causar a outrem, tanto material quanto moral. Significa também respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus direitos. Significa também cumprimento dos deveres para com a família, sociedade, as autoridades. Dai a César o que é de César significa atender às obrigações que assumimos junto à sociedade da qual fazemos parte, sermos pais dedicados, bons irmãos, cidadãos responsáveis. Dar a César o que é de César equivale a cumprir os preceitos divinos do amor, da caridade, indispensáveis ao nosso progresso moral e espiritual. Jesus ensinou o princípio de justiça e equilíbrio que deve reger todo o comportamento do verdadeiro cristão diante da vida, esclarecendo que é necessário atender às exigências passageiras de ordem material, sem esquecer as obrigações para com a elevação do espírito. Conquanto a questão do tributo fosse uma cilada que armavam a Jesus, pois aos judeus aborrecia pagá-lo, e nada podiam fazer contra os romanos que o recebiam, Jesus aproveita o ensejo para passar essa lição. Como espíritos encarnados que somos, devemos respeitar as leis da terra, sem que não nos esqueçamos de cumprir as leis divinas. Os judeus se indignavam especialmente pelo pagamento dos impostos, e os adversários de Jesus queriam apanhá-lo em sua armadilha. Se ele respondesse que sim, o comprometiam com o sinédrio. Se ele respondesse que não, estaria rebelando-se contra a autoridade romana. A astúcia humana é assim, sempre faz suas tentativas de combater a luz, que por não saber como imitar, despeitada, tenta apagar. Porém, o bem é sempre vitorioso, ainda que não percebamos a princípio, e espanta as trevas com o poder da claridade. Pensemos nisso e percebamos o quanto nossas ações, por vezes, estão baseadas num automatismo cultural, no qual certas tendências não moralmente corretas são aceitas como se fossem. Pensemos nisso, graças a Deus, que possamos voltar em paz para os nossos lares. Graças a Deus. Jesus querido, nesse momento, Jesus amado, só nos resta agradecer. Obrigada, Jesus, por nós termos comparecido à casa do irmão Clarencio, onde recebemos, Senhor, tantas bênçãos, tanto alívio para o nosso coração, onde percebemos a presença querida dos nossos amigos espirituais, onde percebemos a espiritualidade dessa casa nos socorrendo e nos ajudando. E assim, Senhor, agradecidos, nós te pedimos pelos nossos irmãos desencarnados, para que eles também possam receber em suas almas sofridas o alívio que aqui vieram buscar, para que eles também possam sair, Senhor Jesus, abençoados e amparados por Maria de Nazaré, querida Mãe de Jesus, para que todos nós, Senhor, possamos com os nossos corações agradecidos envolver a nossa cidade, envolver os nossos governantes, envolver os nossos amigos e nossos familiares, envolver a todos, Senhor, porque é isso que viemos fazer aqui, expandir os nossos sentimentos de amor ao próximo, crescer como ser humano, nos envolver com a espiritualidade superior dessa casa. E assim, agradecidos por tudo que aqui recebemos, te pedimos a permissão para voltarmos aos nossos lares. Leva-nos de volta em segurança e que ao chegarmos na nossa casa, no nosso caminho, no nosso trajeto, possamos envolver aqueles que estiverem junto de nós com tudo de bom que aqui nós recebemos. Que Jesus nos ajude, nos ampare e nos abençoe agora e sempre. Que assim seja, Jesus amado. Graças a Deus.